Enquanto o movimento grunge dava seus últimos suspiros, em Los Angeles, na Califórnia, um quarteto levava o rock alternativo para outras direções. Era o Weezer, grupo encabeçado por Rivers Cuomo, que deixou de lado a atmosfera densa e o niilismo da cena de Seattle para tratar de romances fracassados, conflitos típicos de jovens adultos e referências ao mundo nerd em um disco que abriu caminho para o emo, o indie e até o pop punk nos anos seguintes. Estamos falando do auto-intitulado registro de estreia da banda, mas que por conta da capa emblemática ganhou um título carinhoso por parte do público. Blue Album de 1994. Nick Silva, eu sei que o Weezer não é uma das coisas que você mais gosta na década de 1990, você estava mirando mais no math rock, no real emo, mas qual a sua relação com essa banda californiana aí? Pera que eu ouvi bastante Weezer anteriormente, mas acho que foi mais o Pinkerton do que o Blue Album, então era realmente essa coisa mais indo pro emo, assim. Primeiramente, eu conheci o Weezer lá na MTV, assim, certeza, principalmente por clipes que estão nesse disco, assim, Buddy Holly, Setting Soul acho que menos, mas o Undone the Sweater Song também era um clipe que passava bastante, com os doguinhos e tudo mais. Então é isso, assim, acho que minha primeira relação, mas foi principalmente com Buddy Holly, assim, era um clipe que estava onipresente na MTV. É um vídeo maravilhoso, por sinal, a direção do Spike Jonze, assim, uma das primeiras grandes produções dele, e eles usam elementos da série Happy Days, que era um desses sitcoms dos norte-americanos de grande sucesso, a série do Fonzie ali, então eles sobrepõem a imagem da banda nesse restaurante da série, ele é muito legal. E é isso, assim, acho que ficou essa imagem dessa banda meio bonachona, com um linguajar estranho para esse pop, pra esse rock pop que eles faziam, assim. Não sei, ficou muito marcado na minha mente essa primeira lembrança, e depois quando eu fui, entender o que realmente era emo e tudo mais, acabei caindo no Pinkerton, que é um disco também meio inescapável. Mas é isso, é uma banda que eu acho que não ouvi tanto depois, mas reouvindo agora me surgiu um novo carinho pela banda, assim, redescobrir esse disco pra gente gravar aqui, pra ir no show daqui a pouco, foi muito legal, assim. E você? Eu sei que você é um super fã da banda e do disco. Eu sou muito fã. Sou fã até do que eu não deveria gostar, dos discos ruins, assim. Eu adoro demais o Weezer. Eu conheci por conta do uso da música Island in the Sun na trilha sonora de Smallville. Foi essa mesma trilha eu descobri Flaming Lips. Então, assim, foi um combo de descobertas, assim, maravilhoso na minha vida. E eu me encantei de cara. Eu já tinha visto o clipe do Buddy Holly na MTV, porque ele era um desses que passava naquele horário da manhã, sempre, assim, ele passava, repetia muitas vezes no começo da manhã. Eu acho que eles pegavam, tipo, todos os clipes do Spike Jonze e colocavam logo cedo, então era isso, até porque e Sabotagem logo em sequência. Passava o tempo todo. E passava 100% do Sonic Youth, que também é dirigido por ele, então era nessa combinação, assim. E, cara, eu me encantei, é uma banda que eu gosto demais, assim, eu gosto muito do bom humor, dessa sacada do grupo ser um contraponto a esse clima sombrio da década de 1990. Eu amo Nirvana, o Nevermind é um dos discos da minha vida, o Inútero também, mas chega uma hora que o grunge cansa, assim, é uma coisa... Calma, cara, ninguém precisa ser tão depressivo assim como vocês. E eu via muito o Weezer como esse contraponto, essa coisa da Califórnia, da música ensolarada. Eu acho que dialoga com outros artistas do período que eu gosto bastante, como o Beck, que também levava para uma outra direção, que eram bandas, enquanto o Kurt Cobain tava morrendo por dentro e fazendo transportando toda a depressão dele para dentro dos estúdios, é uma outra galera que, tipo, sentia essa mesma dor, só que ao invés de, sofrer por conta disso, fazia piada, tirava sarro, olhava pra si mesmo e via o quão patético era muitas vezes esse sofrimento. Então eu sinto que o Blue Album meio que representa isso, assim, é uma outra proposta pra década de 90, assim, diferente até do que vinha rolando na cena inglesa, que era mais psicodélica. Eles são puro Califórnia, assim, é 100% Los Angeles, o clima de Los Angeles, assim. Então eu acho que vem disso, assim, esse carinho grande que eu tenho por eles.
E acho que você falou de Los Angeles, vale a pena ressaltar que Rivers Cuomo era um grande fã da cena local de hair Sim. metal e tudo mais, ele ouvia essas coisas. Ele é metaleiríssimo, Sim. ele ama Metallica, ele ama muito hard rock dos o anos Kiss 70 também, 80. Tem bem cara da Kiss, Van Halen, assim, tudo que for mais tosco, assim. Essas bagaceiras, assim, gosta, dos anos 70 e 80. Muito, muito. Inclusive, o Blue Album nada mais é do que uma tentativa várias vezes dele emular o Metallica. Só que daí quando ele ia ouvir, tipo assim, ia pra uma coisa completamente diferente do que ele tava imaginando. Então na cabeça dele ele tava fazendo meio que um disco de metal, obviamente com esse fundo de power pop, pop rock, que era uma coisa que também vinha dele. E assim, desse olhar pra vida cotidiana de Los Angeles, assim. Algumas das canções que a gente vai ter aqui, por exemplo, Surf Wax America, é esse olhar dele sobre o universo dos surfistas e como eles viam a sociedade americana como se a vida fosse, o que importasse fosse somente a próxima onda, sabe? Então ele tem essas sacadas que eu acho muito interessantes, o disco todo, né? Mas vamos lá, vamos falar sobre esse disco maravilhoso e lembrar que o Weezer nasceu em Los Angeles em 1992, quando o Rivers Cuomo, vindo de Connecticut, decidiu formar uma banda depois de se mudar para Califórnia. E o nome surgiu meio de improviso, inspirado em um apelido da infância do Cuomo. Era tipo Weezer, só que escrito com um H ali no meio, assim, W-H-E-E, assim. Era meio que uma piada do pai dele com ele, assim. Eu vi essa história do pai dele que é muito interessante, que ele tossia muito quando era criança e aí virou tipo Weezer, assim, tipo Pokémon, assim, sabe? E aí tem isso, né? É curioso pensar que essa banda veio de LA e tal, e que eles tinham, anteriormente, né, antes de formar o Weezer, o Rivers tocou em bandas de metal, assim, então... Mas é uma banda que lançou algo em 88, e era bem prog, assim, era aquele finalzão do prog, assim, e era muito diferente do que eles, né, vão fazer com o Weezer e tal. Mas ao mesmo tempo eles tinham essa postura bem nerd e tal, bem outsider de tudo que rolava ali na época. Então acho que por isso, dessa fusão muito louca, surgiu o Weezer, assim. Sim. Eles são muito a galera do Stranger Things, a galera metaleira do Stranger Things. Porque eles jogavam Dungeons and Dragons, eles tinham apreço por videogame, cultura de fliperama, e eles ouviam metal, assim. Como é que é em My Garage? Que eles falam de jogar RPG, de X-Men. De jogar RPG, assim, exato. Então, assim, e aí a gente tem que pensar numa perspectiva de anos 90, ser nerd não era legal, não. Assim, eles eram derrotados. Big Bang Theory não tinha acontecido ainda. Exato, era antes do universo bazingueiro tomar conta ali, assim, era uma outra perspectiva. Nerd apanhava, o simples fato de você usar óculos de grau era o suficiente pra você levar um cuecão e parar com essa cabeça no vaso sanitário, né? E pensar também os cortes de cabelo que eles tinham, tipo as tigelinhas. Nossa, e total, tal. Ele tem cabelo tigelinha, muito, E na formação original a gente tem ali o Rivers Cuomo, né, como vocal e guitarra, o Patrick Wilson na bateria, não confundir com o ator Patrick Wilson, por sinal. Tem o Matt Sharp no baixo e no backing vocal e o Brian Bell na guitarra rítmica, que entrou pouco antes das gravações do álbum, substituindo ali o Jason Cropper, né. Aí foi esse quarteto, né, que gravou o disco, que ficou conhecido ali como uma formação clássica e tudo mais. E acho que principalmente a dupla Rivers e o Matt Sharp que conseguiram ali engatar tudo que virou o Weezer, principalmente nessa coisa do humor, no contraste das músicas, que são bem diferentes entre si. Você falou um pouco do guitarrista que tinha saído, né? E aí o Rivers teve que gravar tudo, porque durante o processo de gravação eles já tinham, né, gravado todo o processo, mas o outro guitarrista... Enfim, mulher em casa, filho vindo e tal. E ele decide sair da banda, assim. E aí o Rivers fala pro produtor dele que ele vai ter que regravar tudo. Ele grava em um dia e acerta tudo, assim. Então, as duas guitarras, né, são do Rivers nesse disco. E assim, é um som muito reto, assim, tipo, as guitarras são estruturas muito padrão, assim, então tinha que ser bem caprichado pra valorizar isso.
E assim, musicalmente a gente já falou um pouco, né? Mas o Weezer misturava essa melodia pop dos anos 60 com a intensidade do punk e do grunge e com uma pitada generosa de heavy metal. O Cuomo já falou várias vezes que bandas como Kiss, Beach Boys e Metallica eram referências importantes, e várias músicas do disco são justamente uma tentativa dele de replicar o som do Metallica de um jeito mais pop. Eu sei que Undone the Sweater Song, por exemplo, é uma tentativa dele emular o Velvet Underground, assim. Sim. Então ele tinha umas piras, assim, de olhar muito para esse pop dos anos 60, até as temáticas. Eu acho que o próprio clipe do Buddy Holly torna isso muito explícito, né? E dá pra sentir bastante dessa mistura no disco. São refrões acessíveis, as guitarras muito pesadas e as letras bastante confessionais, né? O Rivers tem um jeito muito único, muito estranho, muito esquisitinho de compor. E ele mistura bastante essa coisa bem irônica, mas ao mesmo tempo é esse nerd distanciando, assim. Eu não sei se é exatamente um cronista, porque ele tá muito implicado em boa parte das canções, assim, mas existe talvez essa sensação de estar por fora, assim, de ser esse outsider mesmo. Eu acho que isso fica ainda mais explícito no Pinkerton, por exemplo. No Pinkerton vai ter Across the Sea, que é uma música que ele canta sobre uma fã japonesa que descobriu ele ouvindo pelo rádio, e que ele, tipo assim, ela sabe tudo sobre ele e ele não sabe nada sobre ela. Aí vai ter Pink Triangle, que é uma música onde ele tá com uma menina, só que a menina, na verdade, é lésbica, e ele fica no meio de um trisal lésbico, só que elas não querem ele, elas querem ficar entre elas, assim. Então ele traz essa coisa que é muito explícita, assim, e sempre nesse ponto de vista de ser uma piada. Eu sou a piada e a minha vida tá aqui pra contar essa piada pra vocês, sabe? E logo no primeiro ano de existência, o Weezer conseguiu um contrato com a Geffen Records. Isso se deveu muito ao burburinho em Los Angeles e às boas demos que circulavam. Por falar em demos, é muito engraçada a demo de Siren Soul, que no começo, né, antes de adicionar todo o peso, parecia muito um Red Hot Chili Peppers, assim. Que sim, essa coisa bem frustiante, assim, aquela guitarra meio swingadona e tudo mais. Mas é isso, né? Por falar em Geffen, que era uma das grandes gravadoras ali da época. Tinha bandas como Nirvana e o Sonic Youth. Era bem esse contraponto, de fato, ao grunge que tava rolando lá em Seattle, com outras gravadoras ali da região. Então, era esse som mais ensolarado. A Geffen também foi a gravadora importante ali na cena do cis metal mais final dos anos 80. Então, fazia sentido a banda tá lá. Mas ao mesmo tempo eles deram tipo R$2 e uma coxinha pra galera, né? Sim. Mas ainda assim ele foi gravado ali em 1993 no Electric Lady Studios em Nova York, que é um dos estúdios mais caros e cultuados do mundo, assim, então acho que foi num tempo muito curto para eles gravarem. A produção é do Rick Ocasek, que é o líder do The Cars, que é outra banda muito importante do rock norte-americano. É uma das bandas, assim, bases do indie. O Rivers gostava bastante, era uma banda que já estava fazendo um revivalismo dos anos 60, entre o final dos anos 70 e começo dos anos 80, né, da coisa da New Wave, assim. Então eu acho que tem tudo a ver com eles, porque assim, vinha de uma coisa mais suja, barulhenta, e ele ajuda a trazer esse polimento, essa coisa mais pop. Ele é um disco essencialmente radiofônico, assim. Obviamente tem canções que são mais extensas, como All in Dreams e Undone the Sweater Song, mas em geral são canções muito formatadinhas pra tocar na rádio, assim, se a gente pegar em termos de estrutura, né? Eu acho que é bem esse esquema power pop, né, que o The Cars tinha um pouco também. Então acho que é por isso que ele soa tão diferente dos outros discos de 94, assim. De fato, o grunge ainda tava, sei lá, no seu ápice, talvez no começo da sua decadência. Então era ali um contraponto. Já era o começo do fim ali. De fato. E é isso, né? Tem esse polimento de estúdio que ajuda essa energia adolescente e o peso das guitarras se sobressaírem, mas sem ficar aquele som completamente rasgado, completamente esquisito. Acho que existe ali um balanço que é muito bem feito, assim. Acho que o Rick Ocasek consegue trazer isso, até porque a galera, o Rivers principalmente, queria produzir o disco ele mesmo, né? E aí trazer o Rick acho que foi um passo importante para conseguir, enfim, deixar as coisas mais suaves, assim.
O que pra mim é o grande problema do Weezer de hoje em dia, assim, que é uma banda que literalmente os fãs decidiram fazer uma vaquinha pra que eles parassem de tocar, porque eles lançam muito disco. O Rivers meio que tem esse controle total ali da situação, ele assume como produtor na maioria das vezes, e eu sinto falta disso, assim, de ter alguém que meio, calma lá, galera, vamos dar um passinho atrás, assim. Então eu acho que falta um pouco nos trabalhos mais recentes, e que é uma coisa que funciona muito bem dentro do Blue Album, até porque ele é um disco tematicamente muito diverso. A gente leva muito para essa questão do como tirar sarro dele mesmo o tempo todo, e de fato isso é muito presente dentro do disco, mas eu acho que ele é um disco muito vulnerável em alguns aspectos, assim, até não ter uma questão de um aprofundamento muito maior do que da própria cena grunge. Ele abre o disco com My Name is Jonas, que é uma reflexão sobre o irmão dele depois que ele sofre um acidente e vai lutar pelos direitos trabalhistas dele, assim. E o quanto o irmão dele e outras pessoas funcionárias são totalmente descartáveis dentro dessa indústria. No Andando the Sweater Song, ele trata dessa metáfora dele sendo desnudo a partir do desfilamento de um suéter, né? O fio sendo puxado, você ficando nu, e o quanto isso vai te expondo, assim, pras pessoas. Então, assim, tem uma carga dramática, um aspecto emocional e confessional muito grande. Pô, o Seiren Soul, que é a história dele com o pai dele, eu acho muito foda, assim, porque essa música é basicamente ele falando, né, tipo... Os pais dele, né? Os pais dele se separaram muito cedo, então o Rivers nunca mais viu o pai, assim, depois de certa idade, ainda muito pequeno. E aí é isso, a grande memória que ele tem é de uma foto do pai dele segurando uma Heineken. E aí ele criou na cabeça uma história que o pai dele era abusivo, que era alcoólatra e tudo mais, mas essa história não era verdade, assim, ele foi perguntar pra mãe depois e... Não, assim, tipo, o pai dele era mó sussa, era mó de boa. Só não deu certo o casamento e ele virou um pai ausente e tudo mais. Por mais que a história não seja verdade, também ele contando e se expondo de uma forma... Era raro você ter essas coisas tão, sei lá, familiares, assim. Acho que existia muito essa exposição no sentido próprio, né? Tipo, eu me expor aqui, mas acho que falar de família não era tão comum pra essa cena. Sim. Vitamin Water Zero Sugar has great taste, zero BS, and, obviously, zero sugar. For those with zero room in their calendar. Zero patience for slow walkers. Those who get 0 hours of sleep on a Saturday night. Have zero filter, zero given, and zero interest in grabbing a plain, boring water. Grab a delicious Vitamin Water Zero Sugar today. Mas já que a gente tá falando das canções aqui, vamos descer em algumas, porque eu acho que elas são bem legais. Buddy Holly eu acho que é a grande canção pop do disco ali, mas ela é justamente sobre esse sentimento de deslocamento desse personagem real e nerd que era o Rivers Cuomo, né? É uma canção que fala sobre bullying, sobre a sensação de constantemente ser agredido, ou sentir que vai ser agredido a qualquer momento pelos valentões ali da escola. E aí ele parte dessas metáforas sobre o universo dos anos 60, Mary Tyler Moore, o próprio Buddy Holly, tem todo um universo temático construído ali por trás e que ajuda a expor essa dor, essa vulnerabilidade dele. E inclusive eu amo de coração a versão que a Bideu Baldi fez pra essa música. Ela sai no álbum de estreia da banda. Se o sexo é o que importa, só o rock é sobre amor, que eu acho que é um disco maravilhoso, é o disco que tem Melissa e outras canções que são altamente pegajosas. Eu acho que ajuda a dimensionalizar um pouco desse impacto do Weezer, tanto dentro da cena internacional quanto aqui dentro do Brasil. Assim, tem muita banda inspirada. Los Hermanos, por exemplo, é uma banda que lá atrás citava muito, mais pelo Pinkerton, mas tinha alguns acenos assim pro Blue Album também, né? E por falar em Buddy Holly, é uma música que quase não entrou no disco, né? Eles já estavam finalizando o disco, e aí essa foi a última música gravada. Até que é uma das mais diferentes, assim, ela tem um sintetizador, tem uns arranjos mais diferentões. Ela foi planejada originalmente para estar no próximo disco deles, que ainda não se sabia, né, que seria o Pinkerton, mas enfim, era para estar num segundo disco. Aí o produtor bateu o pé e falou, não, essa música vai entrar no disco. Porque ela é a cara do The Cars. Sim, e virou o que virou, né, um grande sucesso, assim.
Acho que outra música muito boa aqui desse disco é o No One Else, com a letra esquisita, meio problemática, meio possessiva, meio ciumenta, mas ao mesmo tempo tem esse fundinho de ironia, principalmente ali pro final. Eu acho que ela é bem satírica, assim. Então, acho que no final você descobre ali o plot twist da música, mas no decorrer dela você fica tipo, eita, é sério? Eu gosto muito de duas aqui. A minha favorita é Under the Sweater Song, já falei aqui, uma das canções mais poderosas e vulneráveis da carreira do Cuomo. Mas eu gosto muito de The World Has Turned and Left Me Here, porque eu acho que, de novo, mostra muito dessa coisa de o tempo tá passando, as coisas estão acontecendo e eu tô me sentindo cada vez mais isolado, deslocado, vivendo uma vida cíclica. Eu acho que todo mundo já passou por isso em algum momento na carreira profissional, nos relacionamentos, nas relações com amizades, assim. Então ela trata muito disso. Mas eu acho que a faixa de encerramento, All in Dreams, assim, uma das grandes canções de fechamento, assim, da década de 90, ela é a música mais extensa do disco ali, ela traz essa coisa da idealização, do amor platônico, desses romances imaginários, e ela traz isso para dentro desse universo do sonho, assim, e musicalmente ela tem muito essa cara de música dos anos 90, que eram essas canções que elas iam ficando, elas parecem que elas têm um degrau, assim, ela dá um passo, vai ficando cada vez mais alta, mais barulhenta, mais ruidosa, e o final é uma coisa assim... Então é uma coisa meio bem... Pixies, né, assim... Muito Pixies, assim, a própria Andando the Sweater Song, ela segue essa estrutura também muito similar, o final ela é apoteótico ali, e eu acho que o próprio clipe dela torna isso ainda mais maravilhoso, com os cachorros correndo, eles batucando em volta da bateria, assim, a luz balançando, eu acho muito, muito foda. Acho que mais uma música que a gente pode trazer aqui é o In The Garage. Você tinha falado lá atrás de Stranger Things, e acho que essa música reflete um pouco disso, assim, do se sentir seguro na garagem, se sentir bem no ambiente íntimo, pra poder falar de todas as nerdices, pra poder falar das coisas que você gosta. A gente já falou, né? Ele fala sobre Dungeons and Dragons, fala sobre Kiss, fala sobre X-Men. Então acho que é um pouco disso, assim, de encontrar esse refúgio, assim, acho que tem até um pouco a ver com Beach Boys, que eles também têm uma faixa que fala Only in My Room, eu acho, que eles falam também dessa segurança do quarto e de tudo mais, acho que tem um pouco a ver aí. A diferença é que o Cuomo sempre foi um cara regrado, não teve piras de hambúrguer e cocaína como o Brian Wilson, tanto que durante uma fase na carreira dele ele foi budista no tipo... super zen, super... Tipo, eu não sei se ele chegou a ser vegano necessariamente e tudo mais, mas ele tinha todo um aspecto mais espiritualizado, mais contemplativo e meditativo, assim. Então ele era um roqueiro, assim, paz e amor, mas muito mais concentrado, compenetrado, assim. Mas bora falar sobre uma das coisas mais icônicas desse disco, porque é a capa, né? Ele é um disco auto-intitulado, mas que ele ganha esse apelido de Blue Album. Por quê? Posteriormente, quando a banda vai entrar em hiato ali no final da década de 1990, volta no começo dos anos 2000, e eles começam a repetir essa mesma estética da capa, que são os 4 integrantes da banda, e aí vai mudando o fundo. Então você vai ter chapado, o Green Album, é um fundo chapado, você vai ter o Green Album, você vai ter o White Album, você vai ter o Red Album, então meio que você vai mudando ali. Ela é uma capa muito icônica, eu acho que escancara muito da nerdice deles, assim. Você vê que o Como tava muito novinho, muito nerdizola, assim, então é muito engraçado ver ele ali. É tudo muito meio awkward, né? Tipo, sentimento de tipo, caralho, o que eu tô fazendo aqui? E ela é uma fotografia do Peter Gollan e ela vai ser replicada, assim, posteriormente. Ela vai virando meio que um padrão, assim. Ela vira meio meme, né? Tipo, qualquer pessoa num fundo azul, eles vão colocando, sei lá, personagens de Star Wars, colocando outros personagens, quartetos ali. A própria banda brinca muito com isso, ela vira uma estética muito presente entre os fãs. Os fãs gostam demais de recriar essa capa, assim, e ela é muito simples de ser recriada, né? Eu tinha visto que originalmente eles queriam recriar uma capa que tem numa coletânea do Beach Boys, que são os 4, assim, meio olhando pra câmera e tudo mais. E eles usam, tipo, aquelas camisas que o Beach Boys usava na época. Mas aí ficou muito estranho a versão, e aí
eles acabaram usando, tipo, roupa do dia a dia, assim, uma coisa muito mundana, assim, dessa década. Eles, é a estética deles, assim. E é engraçado que na parte de trás, né, a capa tem, sei lá, até a altura do joelho, mais ou menos, e aí a parte de trás, quando você vira o disco, tem os pezinhos dele. Eu achei muito divertido muito isso, bom. Assim. E acho que, no geral, essa capa quer dizer um pouco, tipo, a gente não tem nada a esconder, né? É só a gente aqui. Sim. E diga-se passagem, a minha grande rixa com o Weezer é porque eles nunca... Porque eu acho que todos os discos deveriam ter seguido nessa temática, assim, todos os discos deveriam ter isso. Eu fico muito incomodado quando eles fazem discos com capas diferentes, assim, que eu falo, não, tem que ser os 4 posando ali, pelo amor de Deus. Eu gosto daquela de 2014. Do Hurley, você gosta? Não dessa, a de 2014 tem tipo um cachorro esquisito na capa. É o Raditude, Mas eu prefiro eles juntinhos ali. E bora lá, porque o álbum fez um sucesso absurdo assim que ele foi lançado. Estima-se que hoje em dia ele tem vendido mais de 6 milhões de cópias no mundo todo, 5 milhões só nos Estados Unidos. É uma coisa muito americana, mas ele teve um relativo sucesso lá fora. Colocou o Weezer meio que no mapa assim, do rock alternativo. Buddy Holly, Undone, são 2 músicas muito icônicas da época da MTV dos anos 90, tanto lá fora quanto aqui. Então, assim, solidificou muito a banda, e ela é uma banda muito querida pelo público, assim. Teve uma época que eles fizeram aquela turnê deles que era num cruzeiro, assim, que era Weezer and Friends. Então você ia para um cruzeiro e eles levavam uma galera, assim, depois pra junto com eles. Se eu não me engano, eles fizeram uma segunda vez e fracassou. Mas a primeira vez que deu certo, assim. Então é engraçado ver o sucesso da banda, assim, porque nem eles mesmos esperavam o sucesso que eles fizeram, e até porque isso, né, tipo, na época a Geffen ofereceu uma coxinha e R$2 pra eles, e aí foi só com o sucesso do Undone the Sweater Song, quando saiu na MTV, o clipe e tudo mais, que de fato eles começaram a tocar em rádio e tudo mais. Então, é engraçado, assim, eles ganharam depois também um VMA com o clipe do Spike Jonze. E aí tem várias entrevistas do Rivers falando, tipo, a gente nem merecia todo esse sucesso, só fez sucesso porque o Spike que fez o clipe, não sei o quê. Essa coisa meio loser que eles têm de vez em quando, assim. Mas é isso, é de fato um disco que, sei lá, captou mentes e corações de muita gente ali na época. Acho que até por essa aproximação dessa coisa do nerd mesmo, né? Bom, e aqui só para complementar, eu trouxe um pouco da recepção da crítica na época e posteriormente também. Ela foi bem positiva. A Rolling Stone chamou o disco de, abre aspas, um triunfo pop disfarçado de rock alternativo, e eu achei isso muito perfeito, assim, muito genial. O Los Angeles Times destacou a habilidade do Como em unir vulnerabilidade e força em cada faixa, e a Spin escreveu que era, abre aspas, um dos álbuns mais refrescantes da década, capaz de soar honesto e irônico ao mesmo tempo. Acho que volta muito porque a gente tá falando desde o começo, assim. É um som que contrasta muito com o que vinha ali na década de 90. As coisas eram muito cabeçudas. O próprio Radiohead, você pega, era uma coisa cabeçuda. My Bloody Valentine, toda a cena grunge. Até quando a gente vai pro campo da eletrônica, ali do trip hop, era Portishead, era Massive Attack, assim. Parecia que ninguém podia ser feliz, era só depressão, tristeza, angústia, assim. Então o Weezer surge justamente como essa coisa efervescente, essa coisa leve, assim, que leva para uma outra direção, uma direção que eu acho que dialoga muito, por exemplo, com o Beastie Boys, por exemplo, Sim. que era uma banda que também se satirizava muito. Tem um pouco dessa atmosfera de umas bandas tipo Cake, que também Sim, tinha uma coisa total. mais ensolarada, assim, da década de 90, Aquele né? The Presidents of USA também, que é essa coisa... Eu acho que, na real, o Weezer meio que gerou boa parte dessas bandas, assim, né, que ali nos anos 90 vão ser aqueles One Hit Wonders, né, tipo, fazem uma música e só. E o Weezer, não, ao contrário, ele conseguiu manter uma carreira e tudo mais, apesar de ter passado por hiato e tudo mais. Bom, meu amigo, eu não sei você, mas Blue Album pra mim é um dos melhores discos da década de 90, um álbum que não sai do meu celular, é um álbum que eu uso pra correr, inclusive. Porque você já falou isso em vários programas, então eu sei que é verdade.
Eu sou muito fã, assim, nunca vi a banda ao vivo, estou ansioso para vê-los. E o Weezer já celebrou o Blue Album em diferentes turnês. Em 2008 eles tocaram o disco inteiro ao vivo. Em 2014 eles repetiram a experiência no aniversário de 20 anos do disco. E volta agora com direito a show aqui no Brasil. 30 Ace está trazendo como parte do projeto Índigo Apresenta, a qual nós somos media partners aqui. E se você quer ver esse show ao vivaço no dia 2 de novembro aqui em São Paulo, no Parque do Ibirapuera, acesse eventim.com.br/índigo e garanta já o seu ingresso para curtir essa apresentação zona da banda. E vamos ver o Weezer, meu amigo Nick Silva. Pois eu não estava ansioso, mas eu comecei a ver umas lives dele tocando esse álbum e tal. E bateu uma vontadezinha de ver esse show, hein? Bora com os nossos sweaters, então, pra cantar e curtir com esse show. O Clássicos VFSM é um projeto paralelo do podcast Vamos Falar Sobre Música. Apoie a gente em apoia.se/podcast VFSM. Por apenas R$5 por mês você tem acesso a esse e outros programas lançados com muita antecedência. Eu sou @KleberFak em todas as redes sociais e você também pode acompanhar o meu site, musicainstantanea.com.br. Eu sou @Nick Silva nas redes sociais. Você lê meus textos lá no Monkey Bus. Não esquece de seguir a gente nas nossas redes sociais, @podcastvfsm em tudo, e siga a gente na sua plataforma de streaming favorita. Até a próxima edição do programa e vemos você no dia 2 de novembro aqui em São Paulo, no Parque do Ibirapuera, para curtir o show do Weezer tocando na íntegra o Blue Album. Tchau, tchau. Tchau. Esse podcast foi editado por Nick Silva. That's the sound of the fully electric Audi Q6 e-tron and the quiet confidence of ultra-smooth handling. The elevated interior reminds you this is more than an EV. This is electric performance redefined.